Hoje a nossa live é sobre biotenseguridade, impacto na prática. Renata, Silvana, Lu, sejam todas muito bem-vindas. Eu vou esperar o pessoal entrar para a gente começar a falar sobre o assunto. Enquanto isso, me fala, quem aqui já está inscrito no curso da imersão? Quem já está na imersão comigo no dia 26 e 27 de março? Coloca aqui para mim, eu. Gente, que calor é esse? Então, quem que tá aqui que vai participar da imersão? No dia 26 e 27, pessoal, a gente vai ter uma... Oba, Bruna, que legal! A gente vai ter uma imersão. Oi, Clarice. Clarice também tá, Vera também. E a Úrsula também. Então, a imersão no dia 26 e 27 de março vai ser um encontro online, onde a gente vai descobrir novas tendências e assuntos sobre a fáscia e a biotenseguridade, como é que isso pode impactar a nossa prática, né? Então, fica aí o convite. Quem quiser saber mais, precisa ir na minha bio, e aí você preenche um formulário e a minha equipe entra em contato com vocês individualmente para explicar melhor sobre esse evento do dia 26 e 27 de março, tá bom? Hoje, então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre esse conceito de biotenseguridade e eu vou solicitar muito a participação de vocês hoje, tá? Oi, Si, tudo bem? Então, vou contar com a participação de vocês hoje. Bom, oi, Vivi. Então, vamos lá, vamos começar. O assunto hoje que eu trouxe para vocês é falar sobre oposição. Veja, essa palavra oposição, dentro do contexto de fáscia e biotenseguridade, é uma palavra que sofreu ressignificação. Por quê? Porque quando a gente fala de oposição, a gente geralmente remete a algo que é não muito bom, ou é isso ou aquilo, né? Não traz realmente uma sensação de que seja algo que possa se complementar ou que possa ser sinérgico, né? Só que no mundo da fáscia e da biotenseguridade, a gente sabe que existe essa sinergia entre as estruturas e os sistemas do corpo, né? E é essa sinergia que faz com que o nosso corpo seja de fato integrado, certo? Mas eu sempre gosto de partir de um ponto onde todo mundo conhece. Então, a palavra oposição, todo mundo sabe, né? Já ouviu falar, já quem está na área da saúde já ouviu falar em algum momento, mas eu tô hoje aqui para falar para vocês que essa palavra sofreu uma ressignificação dentro do mundo da fáscia e da biotenseguridade. A gente vai começar a falar então primeiro como é que essa palavra ganha corpo e nome na embriologia e quem é que traz um novo conceito nesse olhar da embriologia sob o ponto de vista da fenomenologia. Então, o Jaap van der Wal, que é um grande estudioso da embriologia, ele ressignifica essa palavra oposição e traz para nós um conceito que ele chama de polaridade. Quem já estuda comigo já ouviu falar desse nome e já está mais familiarizado, mas eu vou explicar rapidamente para quem nunca ouviu esse nome. Então, para o Jaap, polaridade é quando você tem duas estruturas que aparentemente são diferentes, mas que de fato elas precisam uma da outra para se complementar ou para gerar uma outra estrutura, potencializar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo que ele dá. Então ele fala que na concepção a gente tem um óvulo que é volumoso,
que é uma estrutura lenta, que é citoplasmático, né? Que vai se combinar com um esperma que é nuclear, pequeno e rápido. Então, aparentemente, são duas estruturas diferentes, entre aspas, opostas, mas que se complementam, né? Precisa uma da outra para gerar um embrião. Então, esse conceito de polaridade que o IAP descreve, ele quer falar de duas estruturas que são sinérgicas, que são importantes para gerar uma terceira estrutura ou uma terceira força. Vamos colocar isso na nossa prática, né? Mas, poxa, o que isso tem a ver com a minha prática do movimento? Tem muito a ver, porque antigamente a gente falava assim, olha, o seu quadríceps, ele tem uma função oposta ao seu isquiotibial, né? E aí, nesse novo conceito, a gente entende que o quadríceps e o isquio são dois músculos que são sinérgicos, que se complementam, que se ajudam. Mas por que isso, Ana? Porque existe o sistema facial que faz a transmissão de força de um para o outro, né? Portanto, um pode potencializar e auxiliar o outro. Tá, mas isso é importante para mim? É muito importante, porque quando a gente vai avaliar um paciente, um cliente, ou quando a gente vai traçar um tratamento ou até mesmo um programa de exercício ou de movimento, essa informação é relevante, né? Se eu tenho um paciente, por exemplo, um neurológico, que não consegue por algum motivo movimentar o bíceps, eu sei que eu posso conseguir acessar o bíceps através do tríceps, através dessa transmissão de força que se dá pela fáscia. Deu para entender? Ou numa coisa esportiva, eu sei que eu posso trabalhar o isquio para potencializar o meu quadríceps. Então, a gente fala aí de um conceito onde as estruturas são sinérgicas, elas somam entre elas, porque a gente está olhando agora o corpo como um todo. Então, isso é um aspecto. Agora eu quero trazer para vocês uma outra coisa para a gente pensar. Então, enquanto a gente pensa, antes de eu citar o segundo item, eu gostaria de ouvir de vocês, coloca aqui por favor no bate-papo, o que vocês podem imaginar agora como exemplos de polaridade, assim como eu dei agora, eu quero ouvir um pouco de vocês. Coloquem aqui então os exemplos de polaridade que vem à cabeça no momento. Eu vou esperar vocês colocarem aqui. Enquanto isso, gente, só para contextualizar, esses dias aqui eu tenho me dedicado muito a fazer o conteúdo que eu vou apresentar na imersão no dia 26 e 27 de março, tá? E a gente vai ter uma prática logo no início do sábado comigo, que se chama Encantando o Cliente, e que a gente vai abordar isso, tá? Para mostrar mais para a prática como é que isso pode ser ilustrado, tá bom? Mas então, eu tô aguardando vocês me colocarem aqui um pouco o exemplo de polaridade. Estela, parte anterior e posterior do corpo, muito bom, Estela. Simone, mãos e pés são sinérgicos, sim, muito bom. Que mais? Uma tensão excessiva na lombar e uma inatividade do abdômen e músculos posturais. Não entendi o que você quer dizer, mas a musculatura da face tóraco-lombar trabalha em sinergia com a musculatura abdominal, tanto para gerar pressão interna no corpo, como para gerar a distribuição de forças. Lado direito e lado esquerdo, ótimo. É isso aí, acho que vocês entenderam bem. Yin e Yang, muito bom, gente, muito bom. Ida e Pingala, para quem estuda yoga, flexão e extensão, muito bom. Então, vocês já entenderam o número 1. Agora vamos para o número 2. O número 2 é a gente usar, então, essas oposições na nossa prática para gerar espaço. Então,
vou dar um exemplo. Então, eu estou fazendo lá um exercício e eu peço para a pessoa, olha, sente bem o seu apoio do pé direito e a sua mão do lado esquerdo. Cria espaço entre essas duas estruturas, essa oposição, né? Então, é você marcar pontos de apoio ou pontos que parecem ser opostos para criar no corpo, talvez expansão, né? Para fazer com que o seu cliente aguce a sua percepção, tá bom? Então, é esse exemplo que eu dei, né? De apoios extremos para aguçar uma percepção que, no caso, eu quis elucidar com a expansão. Aliás, expansão e condensação são duas estruturas que a gente pode chamar de polaridade. Expansão e condensação, ok? Então, nós usamos muito os apoios, né, das extremidades, pés, mãos, para mostrar bem essa oposição, e na prática isso funciona super bem porque o aluno ele é capaz então de aguçar a percepção e sentir mais volume, expansão, alongamento. Então é uma boa estratégia que a gente tem usando as oposições para gerar maior percepção. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar biotensegridade, esse caminho de sentir as minhas extremidades foi um caminho que me fez sentir melhor o conceito de biotensegridade dentro do movimento, tá? Então, na minha experiência, isso funciona bastante. Uma outra coisa que funciona bastante também na prática para gerar esse tipo de percepção é você ir cantando para o aluno o caminho que você quer que ele vá fazendo essa percepção. Como, Ana? Por exemplo, você dá lá um exercício e você fala assim, olha, então eu quero que esse movimento você comece sentindo os seus apoios das mãos bem presentes, empurrando o chão. E aí você sente o chão respondendo com uma resposta. E aí você vai sentindo essa força caminhando pela sua coluna até a região do isquio. Então você vai cantando o percurso que você quer que ele perceba mais. É um recurso muito legal para o aluno perceber mais. E aí você pode usar imagens que também auxiliam muito, tá bom? A Adriana Daloca, ela vai ter uma prática no dia 26 na imersão, onde ela vai trabalhar muito com essas oposições dentro da prática. E uma pessoa que trabalha muito disso, já falou muito disso, é o Klaus Viana, né? Ele já falava lá atrás sobre o uso disso para a gente evidenciar na prática mais sensações e maior diversidade, experienciar novos movimentos, né? Então, muitas pessoas já falavam, talvez com outras palavras, mas era isso que eles estavam querendo falar, creio eu, tá bom? Então, oposição, ficou claro aqui para vocês, pessoal? Me coloca aqui se ficou claro para eu poder partir para o próximo. Oi, Sheila, tudo bem? Então, o uso das extremidades como uma forma da gente aguçar mais as percepções, tá? Então, vou esperar você. Estela, legal, deu para entender, que bom. Oi, Karen, tudo bem? Jorge colocou que sim, Flávia. Quem pegou o bonde andando, depois pode reassistir, porque a live vai ficar salva, tá bom? Ótimo. Então tá, então vou seguir agora para o terceiro ponto. O terceiro ponto, então, é a gente pensar nesse sistema de polaridade, tá? Para entender conceitos de ordem emocionais ou psicológicas, tá bom? E para isso eu vou chamar uma pessoa aqui que é a Luciana Cunha. Ela faz parte da minha mentoria Viver de Estudo. Ela tem bastante experiência na educação somática
E ela vai falar um pouco para vocês sobre esse assunto. Deixa eu chamar ela aqui. Lu, vamos aqui. Já vou chamar a Lu aqui para você. Vamos aguardar a Lu, tá? Então vocês estão vendo como é importante esse assunto de polaridade em vários aspectos, né? Seja no conceito, seja na prática. Agora a gente vai falar do estado emocional. Oi, Lu! Oi, Ana! Deixa eu ver se tá minha cara aqui, se dá para me ver. Tudo bem? Tudo, e você? Também, graças a Deus. Então, Que bacana. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Ninguém melhor do que você para a gente falar sobre esse conceito de polaridade dentro do âmbito da psicossomática ou das emoções. Fala para a gente um pouco, Lu, qual que é o seu parecer em relação a isso? Então, bom, primeiro, obrigada por me chamar aqui. Não acho que eu sou a melhor, mas vamos tentar falar alguma coisa aqui. Você falou duas coisas muito interessantes desde o começo que eu estava participando. Primeiro, quando você fala de um olhar da fenomenologia para biotessigridade, né? E você falou agora de emoção. Para mim, a emoção é um evento fenomenológico, porque ela simplesmente é. Não tem essa de emoção ruim, emoção boa, difícil, fácil. Quer dizer, isso a gente verbaliza, mas não é isso, na verdade. A gente cresce com todas as nossas emoções. A raiva, a tristeza, elas são formativas. E aí, quando você fala desse campo, né, da expansão, você chamou de condensação, né? Esse espaço é onde a gente coloca as emoções em movimento, que é onde a gente consegue trabalhar a intensidade e como a gente pode lidar com elas. Ali a gente pode fazer esse percurso delas serem muito difíceis ou menos difíceis, com essa oportunidade desse espaço. Então, eu acho que a polaridade é muito importante para trabalhar um campo de possibilidades do sentir. Então, por exemplo, a vida lá fora não muda, muda como a gente se prepara para lidar com ela. E esse como a gente usa deste campo da polaridade, para a gente se acessar, né? Tipo assim, não sei se ficou claro, quando você falou, as extremidades podem aguçar as percepções. É exatamente isso. Eu não sei que autor que fala, acho que até o Dani Boar, que fala sobre aprender pelo oposto. Então, se eu não conheço a sombra, como é que eu sei da luz? E não precisa ser assim, conhecer. Eu não consigo dar o valor à luz que vem. Uhum. Então, é uma coisa mais assim... De perceber e conseguir dar esse valor, né? Você tem uma fala que eu acho sensacional, que você fala assim, todo sentimento é legítimo. Legítimo. Ontem eu falei isso no meu trabalho em grupo, todo mundo fica assim, mas todo sentimento é legítimo, né? E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante é assim, às vezes a gente se depara com muitos clientes que têm um dicionário de emoção e sensações meio pobre, né? Escasso, né? Sim. Então, para a gente aumentar o nosso dicionário, quando a gente trabalha nessa polaridade, quando a gente conhece a polaridade, então, vou dar um exemplo. Felicidade e tristeza. Então, ao conhecer essas duas polaridades, a gente consegue transitar nesse espaço com maior entendimento, com dando maior valor às sensações, com tranquilidade e de uma forma muito mais orgânica, né? Então, Lu, eu gostaria que você aprofundasse isso, porque às vezes as pessoas, ainda mais hoje em dia que a gente vive no mundo, onde as pessoas querem conhecer só um extremo, né? Então, o Instagram mostra todo mundo muito feliz e tal, e talvez as pessoas não saibam percorrer esse caminho porque falta conhecer um pouco aqui essa outra polaridade, né? Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, o que eu acho é que a gente tem medo, né? E aprender
a ser mais perceptivo, a ter mais conhecimento sobre as próprias percepções, é uma coisa que pode ser desenvolvida, igual a gente desenvolve aprender uma língua, um bíceps malhando. Então, assim, é uma coisa que pode ser desenvolvida. Ela não vem inata. Então, assim, o que eu queria falar é o seguinte, para a gente trabalhar qualquer emoção, a gente precisa de ter experiência. O campo da experiência tem base sensório-motora. Porque se eu falo assim, tudo na minha vida é ruim, fecha aqui, eu sinto um aperto e eu contraio. Aí você fala assim, nossa, tá tão gostoso conversar com a Ana aqui, isso aqui me preenche, eu fico grande aqui dentro, fica leve, fica amplo, é aquele vazio produtivo, fica amplo. Então, o campo da experiência é da biotensegridade, certo? Sim. Porque ele precisa dessa base volátil, maleável, e a gente pode trabalhar as emoções desta forma. Aliás, é a única forma. A fisiologia e o sentir são intimamente ligados. A gente sente frio, calor, fica constricto, fica amplo, né? Medo, alegria, varia. Então, assim, uma coisa muito, muito importante é que a base sensório-motora nos permite um sentir mais ampliado. Então, vamos supor, o mesmo episódio de raiva, se eu ficar com ele lá dentro, encolhida, ele vai ficar queimando, queimando, queimando. Se eu consigo trabalhar ele de uma outra forma, não estou falando que é assim que trabalha, tá? Mas estou dando um exemplo. Aí aqui a raiva continua, mas ela toma uma outra forma. Eu talvez consiga raciocinar e ter escolhas mais sensatas. E desse lugar eu consigo processar, reconhecer, integrar e dar um rumo novo à minha raiva. Ressignificar. É um trabalhar, ressignificar. E aí é isso. E aí a gente vai crescendo e criando a estrutura emocional que a gente precisa. Então a estrutura emocional sempre passa pelo movimento. Exato. Movimento precisa da base sensório-motora. Base sensório-motora tem tudo a ver com tudo isso que você está falando. Não, é muito legal, porque eu estava preparando a aula para a imersão que a gente vai falar sobre Felt Sense. E o Eugene Penguin fala o seguinte, toda emoção, ela precisa de um corpo, né? Sim. E agora você falou, e toda emoção passa pelo movimento, né? Então, para algumas pessoas, talvez isso possa estar meio etéreo, mas eu vou transportar um pouco isso para a prática. Na prática, às vezes, a gente tem um aluno que fala assim, você dá um exercício e você está dando esse exercício para ele perceber. Mas aí ele fala para você, não senti nada, não percebi nada de diferente, né? Então, uma estratégia que a gente tem é fazer o seguinte, nós mostrarmos essas duas polaridades para que ele possa sentir aqui o percurso. Como assim? Eu posso, vamos supor, eu vou dar um exemplo bem palpável e bem comum para vocês. Você está ensinando o teu aluno a sentir mais algumas sutilezas do movimento, né? Então, para ele sentir mais essas nuances, vamos levar esse raciocínio para as polaridades. Então, eu posso pegar e falar para ele assim, contrai o seu músculo no máximo que você puder. Tô nessa polaridade aqui. E depois você fala, agora relaxa o máximo que você puder. Eu tô aqui, né? Quando ele sente essas duas polaridades, para ele transitar aqui no meio, vai ficar mais simples, mais orgânico. Então, é mais ou menos esse o exemplo da prática. E eu uso muito isso na prática para poder fazer com que o aluno consiga transitar nas sensações. Você queria falar alguma coisa? Pode falar. Uma coisinha só para concluir em cima disso que você está falando. O Stanley Kellyman, no método dele dos 5 passos, ele trabalha exatamente com isso, com essa polaridade, só que é uma coisa mais minimalista. Mas é tonicidades, com tônus.
Então, tem vamos supor, o raiva, raiva, raiva. Quer dizer, primeiro você chega no dilema, na forma. Aí ele faz você intensificar. Vai para o máximo. Mas aí, vai para o máximo. Mas aí, na hora que é uma condução, depende de pessoa para pessoa no momento, claro. Mas aí quando você vai poder desformar, diminuir essa forma, é milimétrico. De repente, aí ele pede para parar. Aí reconhece de novo como que tá. Aí, na desconstrução, você reprocessa o sentir. Na intensificação, você intensifica aquela coisa da polaridade de como é que chama isso que a gente falou da sombra e da luz? Do reconhecer pela oposição, pelo oposto. Então, aí quando você está muito, muito, a hora que você solta, você ressignifica. No desintensificar, você ressignifica. E você faz essa polaridade até ficar num novo formato, mais orgânico, com os tubos mais livres, com a respiração mais amansada, essas coisas. Exatamente. Muito legal. Então, muito bom. É muito interessante a gente entender o conceito, porque entendendo esse raciocínio, a gente consegue transpor para vários assuntos da nossa prática, né? Não, gente, é incrível. Toda vez que eu estou fazendo uma live, o porteiro resolve me chamar. E aí ele vai tocar umas 20 vezes, mas deixa ele tocar. Vamos seguir aqui. Eu queria ouvir de vocês que estão aí, né? Eu tenho uma preocupação se vocês entendam essa história da polaridade para depois fazer esse raciocínio. Escreve para mim aqui se você está entendendo o que a gente está falando. Enquanto isso, eu queria fazer um convite. Lu, faz o convite desse grupo de estudo que você inaugurou ontem para as pessoas. Então tá. Comecei a fazer um grupo online terças-feiras às 18 horas a cada 15 dias. Então, por enquanto, eu estou começando com 5 encontros, porque vai ser leituras de texto e práticas somáticas em consonância. Então, ontem a gente começou o primeiro encontro, que vai ser o próximo dia 29 de março, às 18 horas, depois 2 em abril e 1 em maio. Mas depois, com certeza, eu vou continuar com outro material de estímulo para a gente ter novas práticas, sei lá, incentivar novas práticas, que é muito da criação, né? Muito intuitivo. E aí ontem foi bem bacana, a Mônica que está aqui participou, ela pode falar. E é isso. Então, na minha página, lucianacunha.terapeuta, tem os dados e todas as ordens. Quem quiser falar comigo, me chama que eu falo. E no próximo encontro eu vou participar. Já falei para o que no próximo que encontro bom. eu vou participar. Então, ó, Luciana, dá de novo o seu Instagram, Lu. lucianacunha.terapeuta. Legal. Ana, e o próximo encontro é um capítulo que é da minha monografia, que é desconstrução. E tem um pouco sobre a metodologia somática existencial do Kahneman. E é isso, é o desconstruir, para depois reprocessar, né? Ô Lu, dá uma dica de um livro que as pessoas possam se beneficiar sobre esse assunto, caso elas queiram aprofundar. Olha, Ana, assim, o próprio Kahneman tem um livro que chama Corporificando a Experiência. Eu tenho ele aqui, posso pegar e mostrar aqui. Mas, assim, ele é um livro fino, fácil. Talvez, eu não sei se seria bom, interessante para o pessoal da área do movimento, porque quem trabalha mesmo só com a área do movimento, mesmo assim trabalha com o ser humano. Exato. O ser humano é acima de tudo. E ele está lá num momento que, de repente, o quadril dele está travado por uma questão da infância e não necessariamente por uma questão só física. E dependendo da manipulação ou movimento, pode acessar coisas. Sim. Então tem que ter um preparo e um olhar amoroso para aquilo. Sim. Né? Exatamente. Então, quer que eu pegue o livro? Eu quero. Enquanto a Lu pega o livro, eu vou aprofundar uma coisa, que isso que a gente falou dessas sensações talvez novas que apareçam nesse meio do percurso.
Isso o Eugene Gangling dá o nome de felt sense. Então, quando a gente tem uma sensação nova, primeiro, segundo Eugene, no método de focalização, é você experienciar aquela sensação, é o sentir. Depois que você sente aquela sensação, aquela emoção nova, você vai depois processar. Na hora que você processa, sim, aí pode entrar um pouco da parte intelectual. Mas antes, no sentir, não entra a parte intelectual, é só a sensação. Então, eu tenho primeiro a sensação do sentir, depois o processar, que entra a parte intelectual, a sua história, né? As suas experiências, as suas crenças, e depois nós temos a ação. E é nesse percurso que acontece o processo de ressignificação. Então, é importante a gente entender isso para não atropelar, não fazer o intelecto querer sentir aquilo que não dá para ser intelectualizado. Mostra para a gente o livro, por favor, Lu. Não está aqui, tá emprestado. Aliás, eu tenho mania de emprestar livro e não, né? Está emprestado, não está comigo. Mas o livro chama Corporificando a Experiência. É do Stanley Keleman. Depois eu posso escrever aqui. Tá. Não, acho que se eu vou conseguir. Ficou bem claro, né, gente? Corporificando a experiência. Bom, então, esse livro fala só deste método, dessa coisa da intensificação e desintensificação, para trabalhar alguma coisa específica. Ele só fala disso. Tá? Legal, muito legal. Bom, gente, eu vou ter que ir finalizando aqui. Toda quarta, às 12h45, nós temos uma prática do Fáscia Connector, tá bom? Para você participar dessa prática, você tem que entrar no link da comunidade do Fáscia Connector, que não é a comunidade Fáscia Expert, é outra coisa, é outro grupo, tá bom? No Stories tem um link. E lá no Telegram da comunidade do Fáscia Connector, você vai ter acesso ao Zoom para a aula prática que acontece daqui a pouquinho. Então, eu vou finalizando aqui a nossa live para eu me preparar para a aula prática. Lu, muito obrigada pela sua explanação, para abrir a cabeça de muitas pessoas, porque às vezes eu ouço assim, Lu, mas eu sou físio, eu trabalho com o corpo, eu não preciso saber disso, de emoção, isso aí é muito viagem na maionese. Não, gente, não é viagem na maionese, não. Quando a gente começa a estudar biotensibilidade, sistema facial, a gente começa a entender como isso está tudo unificado, não é? A pessoa pode não querer, mas ela vai ficar para trás. Exato. Falou tudo, Lu. Até pessoalmente, porque ela não vai crescer. Falou tudo. Desculpa, mas eu sou meio assim, papo reto. Adorei. Ué. Mas a realidade é essa. Então, aqui Ana, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Fica aqui o convite para todos vocês refletirem sobre esse assunto. Então, até a próxima quarta. E quem estiver comigo agora no Fáscia Connector, até daqui a pouco. Lu, beijo. Beijo. Obrigada, pessoal. querida. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau.